25º estudo no livro de Atos, e hoje nós vamos falar sobre palavras que acompanham a vida cristã. Palavras que representam situações boas e más, mas que o capítulo 13, ele é longo, são 52 versículos, e eles trazem para nós estas palavras que nós, fatalmente, nós vamos presenciar, quer sejamos fiéis, quer sejamos relapsos. Qualquer pessoa que viva a vida cristã vai passar por esses problemas relacionados por essas palavras ditas aqui. Meus irmãos, o encontro com Cristo é uma festa. É uma festa para nós, né? Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, aquele sentimento gostoso, algo bom, algo novo, algo espetacular aconteceu comigo quando eu presenciei, né? Eu fui alvo da graça de Deus. Eu me lembro que eu sorria, foi algo extraordinário para mim. Então, aquele que se converte, ele entra numa festa. Mas não somente aqui, porque a Bíblia também diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então, há festa na nossa vida, há festa nos céus, porque é um a menos que Satanás vai ter poder sobre ele. Mas, meus irmãos, esse contentamento que a gente experimenta é algo nunca antes experimentado, é diferente de tudo, porque nós passamos a experimentar aquilo para o qual fomos criados. É quando você encontra aquela peça certa, que encaixa cada detalhe. Então, a nossa conversão é como voltar à origem, é como tirar todas aquelas outras peças que estão ali ocupando de maneira errada, e aí então colocar a peça certa, que encaixa e que completa a nossa vida. No entanto, meus irmãos, essa alegria, ela é bombardeada por uma série de eventos e de situações que fogem à normalidade. Então, muitas vezes essas situações são negativas. É bom quando são positivas. É maravilhoso quando tudo de bom acontece, mas infelizmente Jesus mesmo avisou que nós passaríamos por aflição. As situações ruins, elas servem para fortalecer a fé do crente. A situação ruim a que Deus permite que nós passemos, ela serve para provar a nossa fé, para que uma vez aprovada, nós sintamos melhores, nós cresçamos, nós desenvolvemos então a nossa vida espiritual. Ela serve para confrontar as nossas bases erradas, para que a base errada caia e a base certa, firmada no Senhor, ela permaneça. A vida cristã diz respeito à vida com Cristo. É aquela pessoa que agora deixou o mundo para andar com o Senhor. O cristão nasceu de novo. E uma vez tendo nascido de novo, ele morre para o mundo para viver para o seu Salvador. E essa nova vida, então, ela é cheia de desafios. E nesse estudo nós vamos tratar esses desafios, sendo representados, então, por palavras que acompanham a vida cristã. E, meus irmãos, o texto que nós lemos, do versículo 1 a 3, ele vai trazer a primeira palavra do texto. Palavra que nós temos que conviver, e é uma bênção de Deus para o grupo que tem esta palavra, essa situação ativa, verdadeira, para que gere, então, paz para a igreja. Primeira palavra que nós vimos é liderança. O texto ele vai falar a respeito de liderança da igreja. Meus irmãos, liderança é algo natural. Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, a liderança ela vai aparecer. Se você pegar um bando de meninos e soltar ali para brincar, não vai demorar muito, um vai se destacar dizendo: ei, vamos parar, agora é o seguinte, vamos fazer assim, e daqui a pouco ele está dirigindo todos os outros colegas. No meio dos adolescentes também tem isso, né? Daquele menino que leva os outros a fazer, às vezes até coisa errada, mas é aquele que lidera. Jovens do mundo até começam a liderar gangues e tudo assim, mas graças a Deus os jovens crentes também lideram uns aos outros para poder então dar os passos corretos. Esses líderes na fase adulta se tornam gerentes, se tornam donos de empresas, se tornam encarregados, chefes. A liderança não é somente natural, ela é necessária. Todo grupo precisa de um líder. Precisa de um líder porque precisa de decisões.
Estava conversando agora com o Alexandre, ele falando do seu pai que está enfermo. E aí, falando, leva postal, não leva postal, diz, isso aí eu não decido. O que está faltando? Está faltando uma liderança. Sabemos que, às vezes, problemas que nós enfrentamos na família, sempre tem aquele irmão que diz, eu vou levar, e acabou. Ele toma a frente e leva. Liderança é necessária, porque ele vai levar a tomar as decisões para que resolva os problemas. Os problemas têm que ser pensados, mas não só pensados, tem que ser resolvido. Só que liderar não é fácil. O líder ele é sempre alvo dos dardos inflamados do maligno. Um pensamento do Antigo Testamento que foi repetido por Jesus diz assim: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É o texto lá de Zacarias 13:7 e de Marcos 14:27. Veja bem, fere o pastor que as ovelhas se dispersam. Tem lá 1 milhão de ovelhas, quem é o alvo? É o pastor. Porque se o pastor está ali atento e ver então que vem um lobo para pegar as ovelhas, ele vai impedir. Se ele vê que vem então qualquer perigo, vem uma tempestade, é ele que vai dirigir as coisas para que as ovelhas estejam em segurança. Então fere o pastor que as ovelhas se dispersam. Meus irmãos, os adversários sempre mirarão no líder, pois assim será mais fácil atingir as ovelhas, elas vão se dispersar e tornam-se presas fáceis da mão do adversário. Então, a liderança, ela é sempre o alvo, o direto. Os adversários sempre vão focar, porque se destrói o pastor, a igreja vai ficar frágil para ser atacada. Há líderes para o bem e para o mal. Lá no Gênesis, nós vimos lá no episódio da Torre de Babel, surge um homem chamado Nimrod. Ele era um homem poderoso, líder, mas era um líder que trouxe para o mal. Ele liderou o povo que Deus tinha dito: entra para a terra, domine a terra, espalhe-se pela terra. Já Nimrod disse: não, nós não vamos nos espalhar pela terra. Nós vamos ficar juntos e vamos fazer uma torre e vamos tornar o nosso nome célebre. A gente conhece o que Deus fez com aquela torre. Mas Nimrod, ele fundou algumas cidades, inclusive a cidade de Nínive. E lá de Nínive vieram então os assírios, que foram então os algozes que destruíram as 10 tribos de Israel. Líderes são bons, mas podem ser também líderes maus. Vimos o surgimento de líderes na Bíblia, começando com patriarcas. Nasce ali uma família, aquela família tem servos que obedecem, tem filhos que crescem, são cuidados, ensinados, abençoados ali, e aí então surgiram os patriarcas. Eles mantinham toda a educação, todo o ensino para sua família, mas exigiam o respeito de todos. Quem se voltava contra o patriarca era obrigado a se afastar do clã. Como liderança do povo de Deus, nós temos uma sequência que sai aí dos patriarcas, depois o povo vai para o Egito, aí fica sem liderança, pelo menos não oficial, né? Mas depois vem Moisés, depois vem Josué, vem os juízes, os profetas, os sacerdotes, os reis. Então esses são a liderança do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós vamos ver que o povo politicamente, eles tinham como liderança Roma, eles eram dirigidos por Roma, mas o povo em si, eles eram dirigidos por um colegiado religioso, que era influente. Havia também o Sinédrio, que julgava o povo, era um poder oficial que julgava então as questões principalmente religiosas. Jesus, quando ele veio para fundar a sua igreja, ele então escolheu 12 homens, para através desses 12 homens ele fundar a sua igreja. Esses 12 homens então seriam os esteios e seria então o colégio apostólico. Eles foram então escolhidos com uma função. Jesus então estaria com eles, Jesus ensinaria a eles o que seria necessário para que eles então pudessem aprender. E nós vimos depois que o Espírito Santo agindo fez com que as pessoas se lembrassem daquilo que foi ensinado por Jesus. Então, a autoridade na igreja primitiva, ela começou então através dos apóstolos, através daquilo que eles ensinaram, e aí então a gente vê que a autoridade foi mudando. Meus irmãos, essa lista mostra que houve uma nova autoridade. Essa lista então diz que
Barnabé e Saulo, que dispensam qualquer apresentação. Porém, o texto diz que fala de uma pessoa que ficou famosa. Ô, Adelson, quem que é Simão Cirineu? Sabe quem é esse? Mas como que você não sabe? Ele é tão famoso. Olha lá, Mateus 27, 32 diz: ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. É aquele homem que vinha do campo e que ele então, vendo Jesus caído, chegaram os soldados, o obrigaram a carregar a cruz. Talvez ele, pode ficar sossegado, pode fechar lá, por favor, irmão. Talvez ele não tenha, no momento, ele tenha achado aquilo desagradável. Talvez ele tenha visto aquela situação como algo prejudicial. Eu serei obrigado, mas eu não sou condenado. Mas veja bem, lá em Marcos 15, 21, diz o seguinte: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Ele era pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Mas peraí, por que agora falam-se dos dois filhos desse homem? Antes só falava dele. Agora a gente vê Marcos registrando que havia então dois outros homens, Alexandre e Rufo, que era pai dele. Veja, meus irmãos, Lucas 23, 26 também conta a mesma história. Acontece que Simão, que tinha como sobrenome Níger, possivelmente a sua origem da Nigéria, portanto ele era um negro, e nós vamos perceber aí como que a autoridade na igreja se formou totalmente sem preconceito, porque nós vimos aqui um negro, que era um homem do campo, que foi obrigado como se fosse um servo a carregar a cruz ali pelos soldados, porque se fosse um homem de alta estirpe, os soldados romanos não fariam dessa maneira. E a gente então vê que Simeão, ele se converteu. E eu tenho um livro chamado Paulo, dessa grossura, que eu nunca consegui terminar de ler, mas ele fala a respeito de Níger, fala a respeito de Simeão, contando assim de como ele contava, claro que é uma questão do autor, do prazer de contar. Vocês se lembram quando eu carreguei a cruz? Nós lembramos, o senhor já contou. Era o ponto alto da sua vida, foi o momento que ele pôde servir como servo de Jesus para ajudá-lo a carregar a cruz até o momento da crucificação. Lá em Romanos 16, 13, diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Você sabia disso, Adelson? Que este homem, ele se tornou líder na igreja, que os seus filhos se tornaram líderes depois dele, e eram íntimos dos apóstolos. A gente vê Marcos, que conviveu, foi um tempo lá para viveram junto com eles em Antioquia, e fala a respeito dos seus filhos com toda a intimidade, sem ter que explicar, porque eles eram pessoas conhecidos ali então na igreja. Também faz parte dessa liderança Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. O que é Colasso? Que a Bíblia às vezes usa alguns nomes assim que a gente não costuma usar. O que é Colasso? Veja, Colasso é irmão de peito. Era muito comum que quando as mulheres, quando a mulher não pode amamentar o filho, que vê alguém que tem, uma mulher que tenha ganhado neném, que esteja com o filho pequenininho, para dividir os seios. Ou seja, esse homem, ele era o Colasso de Herodes. Ele não era irmão do rei Herodes, mas ele mamou junto com ele. Dividiram os peitos da mãe, possivelmente era a mãe de Manaém, que foi levada então para amamentar o rei Herodes quando criança, e eles dividiram então o leite. Então veja bem, essa mostra então a liderança desses dois homens com origem totalmente diferentes, e que um que conviveu no palácio junto com seu irmão de leite, o outro que era um escravo. Líderes são necessários, porque eles têm que tomar decisões que outros não tomariam. São necessários porque os outros sempre fogem. E o texto diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Veja, meus irmãos, aqui, essa liderança teve que tomar uma decisão que muita gente não gostaria de tomar. Vamos pegar os dois pastores da igreja,
os dois homens mais preparados, mais ousados, de maior conhecimento, e vamos mandar ele para longe, para abrir igreja lá longe. A igreja talvez ia se revoltar contra essa liderança, dizendo: e nós? O que nós vamos fazer sem os nossos pastores? Quem é que vai cuidar de nossa vida espiritual? Mas a liderança foi necessária. Eles agiram na dependência do Espírito Santo e eles mandaram os seus dois pastores para bem longe para poder fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, do versículo 4 ao versículo 12, nós vamos ver aí uma nova situação. Eu vou ler apenas o texto que fala da oposição, o qual estava com o procônsul Sérgio, versículo 7, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí então ele joga sobre ele uma maldição, dizendo: você vai ficar cego durante um tempo. Meus irmãos, uma das coisas muito difíceis que nós enfrentamos é oposição. E quando eu falo da oposição, não é só agora da liderança, é de qualquer pessoa que queira trabalhar. Não importa se uma pessoa ela quer chegar e se oferecer para limpar a igreja. Ela vai começar a limpar, ela vai fazer o trabalho, vai ter alguém que vai se opor, dizendo: o que ela acha que é? Chegando assim, limpando a igreja. Ou então alguém que chega, começa a mexer no som da igreja, começa a tocar. O que essa pessoa quer? Achando que pode chegar, mexer no som e ir tomando frente das coisas assim. Todas as pessoas que querem trabalhar vão sofrer oposição. Lá em Atos 12, versículo 25, a gente vê que Saulo, Barnabé e João Marcos partiram em missão. Nós vimos o que aconteceu lá em Jerusalém, e o último versículo falou, então, que eles, depois de terem levado os alimentos, os donativos, que eles voltaram para Antioquia. Paulo, quando ele voltou com Barnabé, ele levou consigo a João Marcos, que é o Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E eles, então, ficaram um tempo ali, então, naquela cidade, até que a liderança resolve enviar Saulo e Barnabé, e Marcos foi junto. Na ilha, eles encontraram um homem que era a autoridade da ilha, que era o procônsul. O nome dele era Sérgio Paulo. O texto diz que ele era um homem inteligente e que ficou interessado no evangelho e mandou Paulo vir para poder falar, então, e pregar o evangelho. Só que um homem chamado Bar Jesus, como se interpreta, se lê Elimas, ele fazia mágicas, e ele enganava o povo, era um falso profeta, ele enganava o povo e ele não queria perder a sua mamata. Porque como então enganando o povo, ele tinha vantagens. A Globo está passando aí a questão das histórias do João de Deus aí, a quantidade de dinheiro que aquele homem tinha guardado. Ele não ia querer perder a sua fonte de lucro. E aí então nós vimos que Saulo vai até ele e diz: você é filho do diabo, você não vai mais atrapalhar a obra do Senhor. No verso 9, nós vamos ver a última vez que Saulo é chamado de Saulo. Esse versículo 9, quando diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou neles os olhos. Então é a última vez que o livro de Atos chama Saulo de Paulo. A partir dali, agora é só Paulo. Agora o Saulo antigo já não se tem lembrança, agora só o pequeno, aquele que vai servir ao Senhor como servo. Ele então tem uma palavra dura para aquele homem que é o perseguidor. Ele não quer que o evangelho seja pregado. Meus irmãos, eu já ouvi tantas histórias de pessoas que saíram evangelizando. Eu conheço a história de um homem que ele saía, entrava numa casa, pregava o evangelho, a pessoa ouvia, e assim que ele saía, uma senhora lá da cidade, ela entrava atrás, uma católica, bem católica, ela entrava atrás, e aí então falava com a pessoa, e a pessoa acabava desistindo.
Aquele homem então falou: Senhor, livra dessa mulher, que ela não está fazendo bem, ela está atrapalhando a tua obra. No dia seguinte, aquela mulher morreu. Talvez vocês são novos aqui, não sabem, mas quando foi construir esse templo, foi feito um abaixo-assinado aqui pelos vizinhos, e aí então, para não construir o templo, que foi comprado, o lote, talvez eles achassem que fosse alguma invasão, como é costume fazer, mas esse homem fez uma lista. Acontece que no dia que ele entrou para tomar banho, para poder levar a lista e entregar, ele caiu no banheiro, bateu a cabeça e morreu. Meus irmãos, oposições acontecem. Quando a obra de Deus é para ser feita, sempre haverá alguém que vai tentar atrapalhar a obra. Esta é uma palavra muito ouvida no exercício da vida cristã: oposição. Por trás de toda oposição, de qualquer obra que exalta o nome de Deus, existe a atividade demoníaca. Paulo cita, que a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores desse século tenebroso, são contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Todas as vezes que alguém estiver opondo a obra do Senhor e a exaltação de Deus, tenha certeza de uma coisa: por trás dessa pessoa tem a ação demoníaca. Essa pessoa precisa da oração. Sim, meu irmão. Mas é isso aí. A obra da igreja sempre é feita por poucas pessoas, e essas poucas pessoas que fazem ainda sofrem oposição dos demais. Percebam, meus irmãos, que a maldição de Paulo, ele não pediu a Deus para matar aquele homem. Na maldição ele diz: você vai ficar cego por um tempo. Porque aquele homem, como nós temos falado, não era o inimigo da igreja. O inimigo da igreja era o ser espiritual que estava por trás dele. Então Paulo pediu a Deus para que ele ficasse cego durante um tempo e depois ele voltaria a ver novamente. Mas quando esse homem ficou cego, a manifestação do poder de Deus ali, diante de todos, fez com que o procônsul e os outros homens da cidade ouvissem o evangelho. Eles ouviram e creram. Houve uma conversão em massa daquela cidade, daquela ilha, Por quê? Porque ali o evangelho foi pregado, a oposição foi vencida. Portanto, nós temos que orar para que os opositores malignos saiam da nossa vida, para que eles não atrapalhem a obra da igreja. Essa casta só sai com jejum e oração. A igreja precisa orar para que os opositores sejam afastados. Mas, meus irmãos, depois de... Deixa só um minutinho, antecipei. A terceira palavra que o texto apresenta, do versículo 13 ao versículo 15, é desistência. Mesmo, o versículo 13 diz: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção para uma palavra muito triste para nós: desistência. É muito comum a gente andar por aí, conversar com pessoas: de que igreja você é? Eu já fui de tal igreja, hoje eu estou desviado. Quem está desviado porque desistiu. Essa é uma das palavras que mais causam dor na igreja. Meus irmãos, vejam, vamos pensar numa pessoa que seja líder. Vamos pensar, nós somos da igreja presbiteriana, vamos pensar o que é feito para uma pessoa até que ela se torne um pastor.
para ver o prejuízo da desistência. Uma pessoa quer ser pastor, ela tem que vir à igreja presbiteriana e ela tem que ser membro da igreja por 3 anos. Vamos somando aí para ver a questão do tempo. Uma vez passado 3 anos, essa pessoa é apresentada ao conselho. E se ela então tiver o apoio da igreja, de que o seu serviço foi relevante, de que o seu trabalho, se a igreja ver nele que ele de fato é alguém que é chamado por Deus para o ministério, então o conselho envia para o presbitério. O presbitério analisa para ver o seu chamado e o envia para o seminário, e são 5 anos. 3 e 5, nós já temos 8 anos. Terminados os 5 anos, ele vai ficar mais 1 ano como licenciado, se ele for aprovado pelo presbitério. Porque se não for, ele pode ficar mais 1 ano ou até 3 anos esperando então para ser licenciado. Depois de licenciado, pensamos então em 1 ano, ele então é ordenado. 9 anos de preparação para que essa pessoa então esteja pronto para o ministério. Quanto investimento financeiro, quantas oportunidades dadas ao candidato para que ele se desenvolva, tanto trabalho investido nesse homem, dado a ele um trabalho para que ele tome conta, e agora que ele agora é líder, agora que é um pastor, ele volta atrás e ele então desiste. Vejam, meus irmãos, que é um grande prejuízo para a obra do Senhor. O desânimo causado pelo desistente afetará todos e desestimulará muitos. Não tem como a gente não chorar por um líder que afasta. Eu estou falando de líder, mas também quando o irmão, olha, o irmão que é membro da igreja, que ele foi alvo também, que ele desistiu, tendo sido alvo de evangelista, muitos estudos bíblicos foram preparados para que ele se alimentasse, programações das quais ele participou, aconselhamentos, e depois de estar inserido na igreja, como parte da igreja, parte da engrenagem, alguém que trabalha, quando ele vai embora, ele vai causar grandes males para a igreja. Vejam, meus irmãos, alguns abandonam a igreja para ir para o mundo. E esses que voltam para os seus vícios, 1 João 2,19 diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quem abandona a igreja para ir para o mundo, revela que ele esteve junto com os crentes, mas ele nunca fez parte dos crentes. Estar junto não quer dizer que essa pessoa é. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, ele cita Demas, que o abandonou por ter amado o presente século. Ele fala de Crescente, que abandonou e foi para a Galácia, foi viver sua vida para lá. Ele diz que Tito abandonou e foi para a Dalmácia. No caso de Tito, foi trabalhar, ele não abandonou exatamente, ele foi para um outro trabalho. Paulo se sentiu sozinho, né? Mas os outros acabaram se tornando opositores e perseguidores. Verdade, meus irmãos, é que o abandono é uma realidade da vida cristã. Quantos irmãos abandonam a igreja? Quantos líderes abandonam a igreja? Até mesmo os melhores amigos, companheiros úteis, nos abandonam e partem em busca dos seus interesses e de outras experiências. E o que a gente pode dizer? Como que a gente pode dizer para ele que ele está errado? A gente pode condenar essa pessoa? Então, veja, muitos, então, partem na busca da sua experiência. Nesse texto, a gente vê João Marcos. Ele já acompanhava a dupla Barnabé e Saulo desde Jerusalém, e aí, de repente, sem maiores explicações, que o texto não fala, ele então resolve abandonar a sua missão, e ele, sem se preocupar com os prejuízos para a obra que ele estava fazendo, ele volta para Jerusalém, simples assim. A gente vê que mais tarde ele voltou a acompanhar Paulo, só que Paulo não deixou barato essa questão dele ter abandonado, e acabou tendo uma grande discussão, e por causa de um que abandonou, ele acabou tirando, desfazendo a dupla, Paulo e Barnabé, que tanto trabalhou para a obra do Senhor. Está vendo os males? A pessoa que está se desviando, que está afastando, ela muitas vezes age como agente de Satanás para poder levar outros consigo. Por que não vai sozinho? Por que não abandona só? Mas é uma ação demoníaca por trás disso que influencia as pessoas para que um vai e leve outras pessoas junto.
Meus irmãos, acabou então acontecendo isso. Não se iludam, desistentes são uma realidade da vida cristã. Até mesmo os mais firmes dos nossos irmãos, eles podem, por motivos variados, abandonar a igreja e tomar outro caminho. Não se deixem abalar ou fiquem revoltados ou desanimados quando isso acontecer. O abandono é algo terrivelmente ruim, mas faz parte da vida da igreja. E, meus irmãos, graças a Deus que nem todos desistem. Após falar de João Marcos, que desistiu, que voltou, o texto diz, mas eles, um desistiu, mas Paulo e Barnabé continuou a sua missão, chegaram a Antioquia de Pisídia, onde começaram então a pregar o evangelho e coisas espetaculares aconteceram ali. Então, meus irmãos, veja que a desistência é algo que infelizmente acontece. Nem todos os ramos plantados florescem. Alguns começam, e aí então a gente vê na parábola lá do semeador, falando da dificuldade que é a semente produzir. Então, alguns vão ficando pelo meio do caminho. Mas, meus irmãos, os versículos 16 a 41, eu não vou ler porque o texto é bem extenso, mas esse texto fala de quando Paulo chegou, então, até Antioquia da Pisídia. A ênfase dessa parte do texto é a doutrinação. Doutrinação faz parte da vida cristã. Meus irmãos, doutrinar é ensinar, dar conhecimento. É o ensino que foi feito, daquilo que foi feito por Deus para a igreja, para a vida da igreja, para que a igreja se fortaleça. Douto é um homem cheio de conhecimento. A igreja precisa de doutrina. Não tem como a igreja não viver, ou melhor, não tem como a igreja viver sem o conhecimento. Por isso que é importante as pregações, os estudos bíblicos e sempre ter a Bíblia sendo lida e explicada, porque aquele alimento, mesmo que seja feito por uma pessoa simples, uma vez que a Bíblia é lida, o alimento então é oferecido. Lá em Oséias 4,14 diz, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. É preciso investir em conhecimento. O crente tem que dizer, eu quero conhecer mais, não adianta só o pastor querer empurrar conhecimento. Um povo bem preparado, cheio de conhecimento, ele será sábio e não será enganado facilmente. E assim, além de não ser enganado, ele vai conhecer os seus direitos, ele vai buscar os seus direitos, ele não vai ser enganado facilmente. A vida cristã é sempre acompanhada dessa palavra, doutrinação. Desde os primeiros passos da vida cristã, o indivíduo ele recebe uma gama de conhecimento e isso é indispensável para a sua vida cristã. Veja bem, Paulo chegou em Antioquia da Pisídia e ali estava na sinagoga o culto judeu. Paulo chegou, se sentou com Barnabé, ali então começou o ritual judaico, através das leituras, dos cânticos, cântico do salmo, que eles cantavam, e aí terminada aquela parte do ritual, os anciões chegaram para Paulo e Barnabé e disseram, vocês têm uma palavra de exortação para a igreja? Paulo então se levantou, pediu silêncio, aí ele trouxe o evangelho mostrando que Jesus era o Cristo, mostrando na palavra de Deus, por isso a doutrinação, nós temos essa preocupação de firmá-la na palavra, e Paulo mostrou que desde o início Cristo era o alvo de todas as profecias, que ele veio e cumpriu, que a liderança judaica agiu de maneira errada ao matar Jesus pelas mãos do Império Romano, e Jesus então ressuscitou, apareceu a eles, e eles então eram testemunhas. Depois que Paulo falou isso, afirmou que Jesus Cristo era o descendente de Davi, descendente dos patriarcas, o cumprimento das promessas, a gente vê aqui então que Paulo ele trata a respeito de dois assuntos que são muito importantes. Primeiro deles, a remissão de pecados. No Salmo 49:8 diz, a remissão da alma é caríssima. Veja, ninguém pode pagar pela nossa remissão, ninguém pode conseguir se apresentar puro diante de Deus. Isaías 1:18 diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Não importa o quanto você tenha pecado, venha a Jesus e ele vai purificar você. Essa mensagem é extremamente importante. Esses e outros textos, principalmente nos Salmos, nos revelam um desejo que o pecador possui de ser purificado por Deus.
Jesus é o único meio divino oferecido ao povo para que então o povo possa ser remido. Remir é pagar, é limpar o seu povo dos seus pecados. Mas para entender a questão do remir, é necessário voltar atrás ao povo de Israel. Quando Deus mandou o povo entrar na terra, diz: a terra é minha. Mas ele pegou a terra e deu para o seu povo cuidar dela. Mas a terra era de Deus. E ele colocou normas. Ninguém pode vender a sua terra. Em casos de muita necessidade, pode-se arrendar a terra, passa para o outro, mas chegando no ano do jubileu, ela volta para o seu dono novamente, e ele toma posse e ele vai então cuidar da sua terra. Terra não se vende. Por quê? Porque ela tem um dono. Mas nesse meio tempo, onde alguém passou a sua terra para outro, um dos seus parentes de sangue, que tem a propriedade da terra, pode requerer a terra, dizendo: não, eu vou te pagar o restante dos anos, mas eu quero porque ela tem dono. Perceba bem, nós pertencemos a Deus, os redimidos pertencem a Deus, mas nós nos vendemos ao pecado. Entende aí a questão da terra, de alguém que se vende porque está endividado? Então nós nos vendemos ao pecado, nós afastamos de Deus. Deus então mandou Cristo, quando sendo então um de nós, e aquele que se fez homem para habitar entre nós, e ele vai lá então, sendo aquele que pode nos remir, e paga, dizendo: é meu, eu quero de volta. Portanto, meus irmãos, o que Jesus Cristo fez foi algo extraordinário. Talvez a gente, quando fala de remir, não fala para a gente tão direto a nossa mente, mas o povo naquela época sabia exatamente o que significava. Mas Paulo também fala a respeito de outras coisas. Ele fala a respeito, deixa-me voltar aqui. O texto também diz que Jesus ele veio para nos justificar. Fala a respeito da remissão, mas fala a respeito da justificação. A missão de Jesus ele foi tomar sobre si os nossos pecados. Lá em Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, meus irmãos, que Deus imputou o pecado dos escolhidos em Jesus. Jesus, então, quando ele subiu ali na cruz, ele estava levando todos os pecados de todos aqueles que o Pai escolheu, para que então Jesus Cristo pagasse pelos seus pecados. Mas o Pai resolveu também imputar a justiça de Cristo nos seus escolhidos. Para Deus, ele nos trata tão puros e santos como seu filho. Mas, pastor, nós somos pecadores? Somos, mas o Pai resolveu nos olhar através de Jesus. Portanto, diante do Pai, ele declarou, ele bateu o martelo: é justo, porque ele imputou a justiça de Cristo em nós. Por isso que o versículo 39 diz: e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei, ela só vai dizer: você é culpado. A lei não justifica ninguém. Portanto, diz: nele vocês são justificados. A lei não fez nenhum bem para justificar vocês. O versículo 41 diz: eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vou-lo contar. O que está dizendo aqui que a obra de Deus por nós é algo que para o mundo é loucura. Os irmãos, que história é essa de achar que você vai para o céu porque Jesus morreu lá na cruz? Que história é essa de achar que você é puro e santo só porque Jesus derramou o seu sangue? Veja, para eles é loucura, para nós é algo extraordinário, é algo incompreensível aos olhos daqueles que não conhecem Cristo. Meus irmãos, a doutrinação tem de ser uma constante na vida da igreja. A vida cristã, ela terá sempre de ser acompanhada de doutrinação. Quem se recusa a aprender terá dificuldade de viver a vida cristã. Com certeza vai ter problemas. Porém, meus irmãos, uma nova palavra do versículos 42 e 43, vamos só apenas 2 versículos. Diz o texto: ao saírem eles, rogaram-lhe que, no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E esses, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Meus irmãos, a palavra que
traduziu, chama a atenção aqui, é interessados. E esta palavra, graças a Deus, ela faz parte da vida cristã. Irmãos, é interessante ver criança. Quando criança pega um brinquedo, um vídeo ou alguma coisa e assiste aquele vídeo uma vez. Aí diz, agora vai parar. Liga de novo e outra vez. E liga de novo e mais uma vez. Acontece que a criança, ela aprendendo e desejosa de aprender, ela vai querer ver e ela não cansa de ver, que ela está interessada. Nesse texto aconteceu a mesma coisa. Paulo, então, tendo findado o seu estudo na sinagoga, ele saiu, um grupo de pessoas foi atrás dele e diz, fale para nós no próximo sábado estas mesmas palavras. Por que Paulo iria gastar o tempo falando a mesma coisa? É porque eles não queriam perder nenhum detalhe. Ou seja, foi algo grande, extraordinário, mas que eles não conseguiram guardar tudo. Então, volta, fala para nós a mesma palavra. Se desistente é uma palavra triste para a igreja, interessados é a palavra que alegra, que anima as pessoas. A vida cristã ela é cheia de interessados. Meus irmãos, há muitos que se envolvem na obra de Deus e que investem a própria vida, investem seus bens, investem a família nesse projeto sagrado. E esses que investem, meus irmãos, é o que nós estávamos falando, são aqueles que levam a obra, são aqueles que carregam a obra nas costas. Claro que a força vem do Senhor, mas esses interessados são aqueles que vão atrás, que querem aprender, que querem crescer, que querem que outros também cresçam. Esses interessados são o ânimo que a igreja precisa para fortalecimento daqueles que lideram e daqueles que são liderados. Esse grupo não se cansa de ouvir, pelo contrário, veja, no caso deles, despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos seguiram Paulo, falando-lhes e persuadindo a perseverar na graça de Deus. Eles ouviram o evangelho e disseram, continue na graça. Eles ouviram a palavra que mostrou Jesus Cristo como sendo Salvador. É prazeroso ver um crente nos seus primeiros passos. Meus irmãos, não existe nada mais prazeroso de ver o crente que pega a Bíblia o tempo todo, que vem falando a respeito do seu interesse. Pastor, é isso aqui. Parece que o tempo vai passando, os crentes perdem o seu interesse, não tem mais dúvida, parece que sabe tudo. E o novo convertido não, ele vai atrás, ele quer. Esse interesse faz com que ele cresça. Por isso que muitos novos convertidos se desenvolvem muito mais do que crentes que nasceram na igreja. Porque já nasceram, é algo comum. É igual quando uma pessoa é casada com uma mulher bonita, todo mundo elogia a mulher, ele está acostumado, casado. Às vezes o cara é bonito, a mulher acostumada com ele, acostumou com a beleza, não. Os outros, todo mundo elogia, mas ela mesma não percebe a beleza. Quando a pessoa conhece o evangelho e percebe a beleza, ele se interessa por ela. Graças a Deus, que interessados é uma palavra que faz parte da vida cristã. Mas, meus irmãos, a outra palavra que nós vamos ver é a última palavra, que vai dos versículos 44 a 52. Eu vou falar rapidamente do que aconteceu, a palavra é contradição. Aquele grupo dos judeus estavam na sinagoga, gostaram muito do que Paulo falou, concordou com Paulo, disseram, Paulo, volta para falar com a gente, foi até Paulo, ouviu de novo, teve um pequeno grupo que se converteu, mas a maioria deles está. Passado então a semana, Saulo agora volta na sinagoga. Só que o texto diz que a sinagoga lotou de gente. Quase todas as pessoas da cidade correram para a sinagoga para ouvir Saulo. Mas acontece o seguinte, os judeus eles ficaram com inveja. Não seria bom que a igreja enchesse? Mas por que eles não vêm quando não tem Saulo aqui? É igual quando a gente convida um pastor famoso, que a igreja enche, algumas pessoas dizem, só está aqui por causa desse pastor. Graças a Deus que está aqui. Manifestam a mesma inveja que os judeus daquela época. Então, quando Paulo começou a falar, eles, em vez de ouvirem, eles começaram a contradizer, a criar problema com aquilo que Paulo estava falando. E aí, quando acabou e Paulo saiu, eles influenciaram pessoas da liderança, homens da sociedade, mulheres ricas da sociedade que tinham influência, para perseguir Paulo e expulsar Paulo da cidade. Que contradição! O que é contradição? Contradizer é dizer o contrário. É a pessoa que disse sim, para a mesma coisa passou a situação e disse não. Ué, mas peraí, não era assim? Por que agora é não? Então veja, meus irmãos, que isso acontece sempre com o meu povo. Jeremias, lá no passado,
o povo tinha já sido levado para a Babilônia, o pequeno grupo ficou em Jerusalém, e por determinação do rei da Babilônia, eles deveriam ir todos para a Babilônia. Só que o pequeno grupo diz, nós não vamos, nós vamos para o Egito, lá nós vamos ficar lá protegidos. E aí então chegaram para Jeremias e disseram, Jeremias, fala com Deus. O que Deus mandar, nós vamos obedecer. E Jeremias vai lá e fala com Deus, Deus disse assim, vai para a Babilônia, que vocês vão ficar lá um tempo e depois eu vou trazer vocês de volta. Quando Jeremias falou o que Deus disse, eles disseram, mentira sua, Deus não disse isso, nós vamos te levar. Pegaram ele como prisioneiro e levaram junto para eles lá no Egito. De todos os que foram para o Egito, o rei da Babilônia mandou que no ataque ao Egito, ninguém tocasse na vida do Jeremias. Todos os outros foram mortos. Contradição, nós não dissemos que vamos obedecer, mas eles disseram e quando ouviram a palavra não obedeceram. A vida cristã é cheia disso. Quantos crentes fiéis prometem a Deus, Deus eu não faço mais, e mal fechou a boca e faz de novo. Ou então tomam um voto e dedicam suas vidas e mal fecham a boca, estão lá fazendo o contrário daquilo que fizeram. Que contradição! Por que essa pessoa então não é tão firme para manter a sua palavra? Meus irmãos, a contradição dos frequentadores da sinagoga é mostrada aqui, em vez de ouvirem a repetição da palavra e aprender, tendo lotado a sinagoga, eles resolveram então ficar com inveja. Espera aí, seria tão bom se muito mais pessoas ouvissem, crescem, sim. Agora, sem mais. Mas agora veja o problema, Deus, que nós estamos falando da contradição. O missionário sai, chega lá longe, onde a pessoa nunca ouviu o evangelho, e aí ele está lá pregando o evangelho, levando ajuda, que sempre vai, leva ajuda, aí de repente levanta o grupo daquele povo e expulsa o missionário de lá e não quer saber. Que contradição é essa? Eu estou pronto a receber, mas daqui a pouco eu não quero mais. Veja, isso aconteceu lá na igreja, e aí então Paulo foi vítima dessa contradição. Quantos irmãos abraçam, se beijam, juram fidelidade, e sem nenhum motivo traem a confiança, agem contrário a tudo que juraram ser a verdade? Essas contradições são mortais para o convívio da vida cristã. Veja, Paulo e Barnabé reagiram a essa situação. Eles disseram, cumpria a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que vocês rejeitam e a vós mesmos se julgam indignos da vida eterna, eis que nos volveremos para os gentios. Ele diz, como vocês não querem o evangelho, pois eu vou virar as costas para vocês, eu vou pregar o evangelho. Lá para os gentios, isso para só cumprir aquilo que Deus já tinha dito quando chamou e que ele estava cego e que mandou Ananias ir lá pregar por ele, diz ele vai saber quanto importa ouvir o evangelho. Havia um projeto de Deus para que Paulo pregasse para as pessoas que não tinham essa esperança, os gentios de outros povos, e aqui Paulo então vai para lá. Veja, irmãos, que Mateus 7,6 diz, não deis aos cães o que é santo, não lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Irmãos, se nós estamos pregando e pregando e pregando e pregando e a pessoa está pisando, nós não vamos jogar pérolas aos porcos. Claro que nós não vamos deixar
se a porta se abrir, se o interesse for demonstrado, de pregar para essas pessoas, mas ficar oferecendo o tesouro que é tão caro para ser pisado e as pessoas rejeitarem. Paulo ensina aqui que nós devemos agir, ou seja, já que você não quer, nós vamos oferecer o evangelho para outros. A sua atitude causou um sentimento de extrema alegria nos gentios. Veja a contradição: os judeus rejeitaram o evangelho, os gentios abraçaram. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor toda aquela região. Veja bem, nós temos falado muito dos escolhidos de Deus. O que o texto diz aqui? E creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Aqueles que receberam o Espírito Santo para dar vida aos seus corações, abrir os seus ouvidos para compreender a verdade, esses creram no Senhor para serem salvos. Meus irmãos, vejam bem, os judeus ainda fizeram mais. Quando Paulo disse isso, o que eles fizeram? Eles instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da sociedade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram do seu território. Vem para cá falar com a gente. Gente persegue e expulsa. Olha a contradição. E isso, infelizmente, nós vivemos. Há o grupo que elogiou Paulo, agora é o grupo que se revolta contra ele. Como pode? A mensagem que foi pregada aos judeus lhes causou raiva, despertou inveja neles. Enquanto isso, os gentios se alegraram por terem um missionário exclusivo para eles, e além dos gentios, ainda os discípulos se transbordavam de alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, como algo pode ser extremamente bom para um e desagradável ao ponto de ser rejeitado para o outro. Veja a contradição aí. A vida cristã é cheia de contradição. Nós que recebemos a vida do Senhor, morremos para o mundo. O evangelho, que é loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. Não te espantes com as contradições. O joio está no meio do trigo, isso vai acontecer, os cabritos estão no meio das ovelhas, porém só no último dia haverá separação, então essas contradições elas vão acontecer aqui. Aconteceu com uma pessoa uma coisa muito interessante. Ele era seminarista e ele então, sabendo que ia pregar no presbitério, ele então fez a sua exegese, apresentou para o seu professor. O professor olhou a exegese e deu 10. Pegou a exegese e colocou como referência para que outras pessoas pudessem ver. Mas esse rapaz, ainda querendo confirmar realmente se dava para pregar aquele sermão e para não correr riscos no presbitério, foi à igreja desse professor e pregou. No dia tinha outro pastor também do presbitério, eles elogiaram: que belo sermão, que palavra! E esse seminarista diz: então está tudo bem. E aí então, no dia de pregar lá no presbitério, depois de pregado, esse professor, que havia dado 10 no trabalho, colocado como referência, batido nas costas, elogiado como pregado da sua igreja, ele se levantou no presbitério e disse: como é possível que alguém pregue uma heresia como essa? E levantou todos, e o aluno ele foi reprovado no seu sermão de prova. Foi dado para ele uma outra oportunidade, ele foi aprovado. Veja, contradições que nós enfrentamos. Mas nós não podemos nos deixar abater com isso. Alguém que te trata super bem agora e trata mal depois. Meus irmãos, nós falamos aqui de palavras que acompanham a vida cristã. Liderança. Nós precisamos de liderança. Líderes também têm líder. Nós não somos donos da verdade. Precisamos de nossa liderança para nos orientar nos passos que devemos dar. Sem liderança, nós estaríamos como ovelhas sem pastor. Nós tratamos das oposições, que quanto mais fiel você quer ser, mais oposição você vai sofrer. Falamos de desistência. Quantas pessoas elas estão na igreja firmes e de repente desistem? Existe algo por trás, nós não sabemos exatamente o que, quais as motivações, mas desistem. Vamos ficar tristes, mas devemos entender que isso pode acontecer. Nós falamos também dos interessados, daqueles que querem, que vão atrás, que querem mais, e isso é um ânimo para a gente. Mas, por fim,
falamos a respeito das contradições. E elas que nos deixam muitas vezes sem chão, muitas vezes nos deixam sem estrutura de, mas como que pode? A gente estava fazendo um trabalho tão bom e como é que voltou tudo, revirou a situação desse jeito? Isso acontece. Essas são palavras positivas e negativas. Isso parece que serve para nos desestimular, mas não. Elas servem para nos despertar para o fato de que nós ainda não estamos vivendo no paraíso. Essas contradições e essas situações boas e ruins vão acontecer na igreja enquanto ela milita, enquanto ela vive nesse mundo. A vida cristã é cheia de situações como essa. Viva a vida cristã com todos os seus desafios. Fugir dos desafios é fugir das provas. Não adianta, você vai ter que passar por ela novamente. Então, faça as provas com todos os obstáculos, vença e você se tornará uma pessoa maior. E com certeza melhor. Meus irmãos, esta palavra de hoje, esse é o nosso estudo, do qual nós devemos guardar em nosso coração, para que nós nos fortaleçamos no trabalho que nós prestamos ao Senhor. Que Deus então nos abençoe e que nos fortaleça.